Então, tá bom. Então, bora, meninas, falar sobre liberdade financeira, falar sobre um assunto que eu gosto muito, um assunto que é incrível para mim, né? Já vim já há muito tempo nesse tema de educação financeira. Então, sejam todas bem-vindas, né? Eu acho que só tem meninas aqui na sala, pelo que eu vi. Estou vendo várias meninas, estou vendo a minha filha do coração também, a Andressa está ali, prestigiando, toda fofa. Então, assim, bem-vindas, né? Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. Vamos aqui trocar bastante informação a respeito de educação financeira. E eu estou aqui para ajudar vocês a viver os melhores dias de vocês aqui nessa terra, né? No que diz respeito a finanças. E a ideia é ajudar vocês a pendurarem os saltos. Assim como os homens penduram as chuteiras, né? Nós penduramos os saltos. Então, vou pedir para a Lud acompanhar aqui a parte do chat, a parte dos participantes, né, os entrantes, e eu vou aqui fazendo a apresentação para vocês, e em seguida vocês podem me tirar dúvidas, podem ficar à vontade para a gente bater um papo aqui, tá? A ideia é dar chaves para vocês conseguirem alcançar a liberdade financeira de vocês, ainda jovens, ok? A ideia é que vocês consigam alcançar a liberdade financeira jovens, né? Então, eu sou Daiane Almeida, eu trabalho especificamente com investimentos, com finanças, com empreendedorismo para mulheres também, né? Então, bem-vindas a todas, boa noite para vocês, então, bora lá. Então, eu coloquei aqui para vocês uma definição de riqueza, né, de Henry David Thoreau. Então, assim, riqueza é a capacidade da gente experimentar plenamente a vida, né? Então, assim, experimentar a vida de forma plena é algo que a gente tem por direito, né? Não vamos falar aqui de fé, a gente está falando de dinheiro, especificamente de riqueza, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e a gente tem prosperidade na nossa alma, faz parte do nosso DNA. Então, ninguém foi feito, ninguém nasceu para viver na escassez. Nós vivemos para viver em prosperidade e em abundância. Então, a ideia é que nós possamos desenvolver a capacidade de experimentar a vida de forma plena, certo? Então, vamos lá. Então, o que a gente precisa saber, né? Quais são os pontos principais que a gente precisa saber para a gente pendurar os saltos ainda jovens, né? A gente vai discutir um pouquinho a nossa relação com o dinheiro, vamos falar um pouco da diferença das inteligências. Tem inteligência cognitiva, inteligência emocional, inteligência financeira também. E tem um estudo que eu gosto de falar a respeito do GPS financeiro. É importante você saber onde você está, para você continuar e chegar no objetivo que você está buscando. A gente vai falar sobre controle do dinheiro, vamos falar, sim, de pendurar os saltos, que é da liberdade financeira, e vamos falar sobre investir hoje, né? O que eu, Daiane, faço, de que jeito que eu invisto, de que forma que eu faço para ter hoje já a minha liberdade financeira, dentro dos padrões que eu espero, mas a gente sempre busca mais, porque eu falo que sucesso tem função social. Cada vez que a gente alcança o sucesso é para que a gente possa ajudar mais pessoas e para que a gente possa entregar mais na vida das pessoas. Beleza? Então, vamos lá. Falar um pouquinho quem eu sou, né? Como é que eu caí na vida de vocês, da onde que eu surgi. Então, assim, eu sou empreendedora, sou investidora também, sou educadora financeira e palestra também. Já tenho um tempinho já de experiência na área financeira, são 23 anos de experiência na área financeira, trabalhei em grandes bancos, em grandes empresas, na área financeira sempre, desenvolvendo pessoas, treinando pessoas, e nos últimos anos eu iniciei a minha jornada, né, no empreendedorismo. Eu fui mentorada por grandes nomes, dentre eles, o último foi o Flávio Augusto, que ele é bilionário, né, dono da WhatsApp, dono do Lando City também. Então, com ele eu fiz um programa de formação de comerciais, né? Naquele momento eu treinei bastante com vendas diretamente com o Flávio Augusto e também com o time dele de vendas. Eu sou filha de Deus Pai, né? Como a Dona percebeu, eu acredito muito em Deus. Sou a caçula da Dona Malvina do Seu Jeová, sou irmã da Agnes, avó da Laura linda, a coisa mais fofa da minha vida, e eu sou namorada do Fábio também. Ali tem um pouquinho sobre a minha formação, sou assessora de investimentos pela XP, agente autônoma de investimentos também, formada em coaching internacional pela IBC, fiz um monte de treinamentos internacionais com o Thierry Wecker e vários nomes aí bem fantásticos, né? Estudo muito sobre inteligência financeira e inteligência emocional. Sou graduada em administração de empresas, como tem a nossa amiga aqui, que está se formando também em administração de empresas, então seremos colegas, né? E tenho em gestão ambiental também. Então, isso aqui é um pouquinho sobre mim. Já fiz bastante coisa na área financeira, invisto há mais de 18 anos, há 23 eu trabalho e há 18 anos eu invisto, né? Então, já tem bastante tempo aí
de área financeira, eu quero passar um pouquinho desse conhecimento para vocês hoje. Então, assim, a ideia é que a gente discuta a relação, né? Diz a lenda que nós mulheres adoramos discutir a relação, então vamos discutir a relação com o dinheiro, né? Então, assim, a nossa relação com o dinheiro, ela às vezes, nós mulheres, ela é às vezes um pouquinho delicada, mas a gente pode ter uma relação em que a gente vai viver felizes para sempre com o nosso dinheiro, né? O que a gente precisa é se conhecer um pouquinho mais, né? Entender como é que funciona a nossa mente, entender alguns tabus que nós desenvolvemos em relação ao dinheiro. A gente precisa estudar bastante para dar uma desmistificada no assunto, aprender com pessoas que conhecem, para a gente conseguir tomar decisões mais assertivas em relação às finanças, que tudo isso parece algo muito grande, muito demorado, muito difícil, mas é uma decisão simples, é leve, é fácil, e a gente só precisa mesmo estar comprometida com a nossa prosperidade financeira, né? E com a prosperidade da nossa família também. E a gente precisa ter claro que, assim, a nossa situação financeira atual, a nossa renda atual, ela não é o ponto que mais importa. O que importa é o que a gente vai fazer daqui para frente. Gente, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, né? Eu estou ouvindo um pouquinho de interferência. Se todo mundo puder fechar o microfone rapidinho. Obrigada. E a gente vai tirando as dúvidas no final, tá? Então, assim, essa é a situação que a gente precisa ter. Então, aquele padrão que a gente tem mental de que, mas só faz dinheiro quem tem dinheiro, né? Só consegue produzir riqueza quem já é rico. Isso é uma falácia, na verdade, mentira. A gente consegue sim produzir riqueza do ponto exato em que nós estamos para a gente conseguir alcançar a tão sonhada liberdade financeira, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre a diferença das inteligências. Então, existe a inteligência cognitiva, essa é aquela inteligência que a gente já vem de fábrica, digamos assim, né? O famoso QI. Então, essa inteligência cognitiva, ela já é inata, já é nossa, cada um tem a sua, cada um tem o seu QI, isso você tem como exercitar, melhorar um pouquinho mais ou menos, mas inteligência cognitiva é uma coisa que já é inata. Inteligência emocional, inteligência financeira, são coisas que nós desenvolvemos, não nasce com a gente, né? Então, eu vou falar de uma forma bem simples aqui, o que é uma coisa e o que é outra. Então, vamos lá. Se a gente for falar do tema saúde, por exemplo, todo mundo sabe, né? Se a gente for olhar aqui, eu sei que tem, assim como eu, toda mulher fala que quer perder uns quilinhos, né? Então, assim, todo mundo tem a receita para perder os quilinhos, que por acaso é ir para a academia. Então, cognitivamente, a gente sabe exatamente o que fazer. E por que a gente não faz o que a gente precisa fazer? Porque nos falta inteligência emocional para tomar algumas decisões. E o mesmo acontece com finanças. Então, educação financeira é uma coisa que parece complexa, mas é bem simples. Então, qual que é a fórmula mágica, né, digamos assim, para você desenvolver independência financeira? Ganhar dinheiro e gastar menos do que você ganha. Em tese, você vai acumular patrimônio e você vai obter a tua liberdade financeira. Mas por que que isso é uma coisa que funciona em tese, assim como é a academia? Porque a gente precisa de inteligência emocional para conseguir tomar as decisões mais assertivas. Então, por isso que eu gosto de explicar um pouquinho sobre as diferenças das inteligências que nós temos. Então, a inteligência cognitiva, inteligência emocional e inteligência financeira são 3 inteligências que a gente precisa sim trabalhar, e a gente faz isso por meio de estudo, por meio de conhecimento. Educação financeira é o caminho, né, por onde a gente passa para chegar lá. Então, assim, eu falo que a gente precisa desenvolver uma metodologia, né? Eu falo sobre um GPS financeiro. Por quê? Vamos lá, todo mundo conhece o GPS, né? Todo mundo conhece um Waze, por exemplo. O Waze, ele vai te perguntar, tá, qual é o caminho? Então, ele vai traçar uma rota para você. Então, é importante você saber aonde você está e aonde você quer chegar. Então, você precisa fazer um mapeamento da tua situação financeira hoje, para descobrir qual é a rota que você vai traçar para você chegar à tua liberdade financeira. Então, é importante você desenvolver esse GPS financeiro. Então, tem um trecho bíblico que fala o seguinte: o meu povo carece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. O que significa isso? As pessoas padecem porque não conhecem. Então, eu digo que assim, quando você não tem sucesso em uma determinada área da tua vida, é porque te falta conhecimento naquela área, né? Então, se tua área financeira não vai bem, te falta conhecimento naquela área. Se a tua área de relacionamento interpessoal não vai bem, te falta conhecimento naquela área, de desenvolver habilidades naquela área. Se o teu relacionamento com teu esposo não vai bem, te falta desenvolver habilidades naquela área.
Então, você padece por falta de conhecimento. Então, a habilidade emocional, a habilidade financeira são coisas que você desenvolve, né? Mas por que eu falo que aquele trecho bíblico é interessante? Porque a verdade, ela liberta, mas às vezes, em muitos casos, antes dela libertar, ela causa constrangimento. E o que eu quero dizer com isso? No momento em que você abrir teu cartão de crédito, a fatura do teu cartão de crédito, você vai se constranger, porque você, às vezes, tomou uma decisão equivocada de gasto, no momento em que você não poderia. Então, ali te faltou inteligência emocional, porque decisões financeiras são emocionais, não são racionais. Às vezes a gente pensa, ah, não, mas eu sou muito racional com tal coisa. Não, gente, decisão de compra, decisão de investimento é uma decisão emocional, não é uma decisão racional. A gente acha que é racional, mas não é, ela é emocional. Então, aquela compra de impulso que você faz no shopping, às vezes, aquele investimento num negócio que você acha que é a última bolacha do pacote, e no final das contas não é. Então, por isso que é importante a gente entender a diferença das inteligências que nós temos, né? E assim, o conhecimento ele liberta porque a inteligência financeira, que é um conhecimento que é necessário de desenvolver, vai te permitir alcançar a tua liberdade financeira, porque não é nada tão difícil assim, é uma habilidade. Assim como as pessoas aprendem a jogar tênis, aprendem a andar de bicicleta, aprendem a fazer tantas coisas, fazer crochê, por exemplo, eu acho uma coisa incrível, eu não tenho o menor talento para fazer crochê, mas é uma habilidade que se desenvolve. Pouca coisa, gente, já nasceu no nosso pacote, digamos assim, né? No nosso pacote mental. Muitas dessas coisas, elas são desenvolvidas. E inteligência financeira também é algo que nós conseguimos desenvolver, tá? Assim como inteligência emocional. Então, assim, quando eu falei que dinheiro, ele é emocional, é porque a gente precisa reeditar a nossa história com dinheiro. Então, às vezes, a gente não prospera, não é porque a gente não sabe o que fazer, é porque existe um padrão na nossa mente rolando ali, um programa na nossa mente que não é nem nosso. Às vezes, a gente ouviu dos nossos pais, por exemplo, programação mental ela acontece por repetição, por observação também, então tudo isso fica ali gravado na nossa cabeça. Então, às vezes, a gente ouviu dos nossos pais, por exemplo, que ter dinheiro é ruim, que ser rico é mal, que quem tem dinheiro não trata bem as pessoas. Então, como a gente quer ser uma pessoa boa, e isso está lá no nosso subconsciente acontecendo, a gente rejeita, né, tudo que trata de prosperidade, tudo que tem a ver com o dinheiro. Então, a gente precisa compreender qual que é o padrão mental que a gente tem em relação ao dinheiro, antes da gente falar de liberdade financeira. É importante a gente descobrir o nosso padrão mental. Então, quais são as historinhas, né, que contaram para a gente no passado? Então, por exemplo, uma das histórias que contaram para mim no passado, né? Que dinheiro é uma coisa que não para na minha mão. Eu ouvia muito isso da minha mãe, né? Ou seja, todo o dinheiro que minha mãe recebia, ela dava um jeito de desaparecer com o dinheiro. Não era gasto, como é que eu posso dizer, desnecessário, mas era gasto que não tinha uma programação. Então, assim, eu fui ensinada, por exemplo, que para a gente ter dinheiro, a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que ralar muito. Só que isso também não é verdade. Né? Só que são essas verdades que contaram para a gente continua acreditando. Então, procurem descobrir qual é o padrão mental que tem na sua mente. Relaciona quais são as frases que vocês mais ouviam em relação a dinheiro quando vocês eram crianças. Na sua casa, por exemplo, acontecia algum tipo de discussão por causa de dinheiro, né? Havia algum tipo de troca de acusações entre os pais, pô, você gasta demais, ou os responsáveis, não sei, a depender como que foi a tua história, mas qual é a história que te contaram em relação ao dinheiro, né? Então, o que eu quero te dizer, para começar, é que dinheiro, sucesso e prosperidade, abundância, tem função social. Então, todos nós precisamos rever a nossa relação com o dinheiro. E por que o sucesso ele tem função social? Porque se eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu preciso cumprir princípios, e parte dos princípios passa por ajudar outras pessoas. Ajudar financeiramente, ajudar com tempo, todo mundo pode doar alguma coisa. Se a gente não tem dinheiro para doar, a gente tem tempo. Se a gente não tem conhecimento, a gente tem alguma habilidade, né, que uma pessoa não tem. Então, a gente sempre pode doar alguma coisa. Então, a gente precisa entender qual é o padrão de dinheiro que colocaram na nossa cabeça. Então, às vezes, é um pai que foi um pouco mesquinho, que não deixou a mãe comprar alguma coisa, ou você pedir alguma coisa para os teus pais, para os teus responsáveis, e sempre era negado, ou então, não vai comprar isso porque isso é besteira, nós não temos dinheiro para isso.
é tanta coisa que foram contadas, né? Tantas histórias que foram contadas para a gente, e a gente carrega toda essa bagagem. Então, a gente primeiro precisa entender qual é o padrão que a gente leva com a gente do dinheiro. O que contaram para a gente a respeito do dinheiro? Às vezes, a gente está carregando um padrão que não é nosso, é dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos responsáveis, independente de quem cuidou da gente no passado, certo? Outra coisa, a gente precisa enxergar o dinheiro de uma forma única, na verdade. O dinheiro ele tem duas funções. Ele é um excelente servo e ele é um péssimo patrão. Então, o que eu quero te dizer com isso? Você precisa descobrir se você está trabalhando pelo dinheiro ou se o dinheiro está trabalhando para você. Então, assim, hoje, você com certeza, se faz parte da maior, né, parcela aí da população, você trabalha para você conseguir o dinheiro. Mas em que momento você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você? Por isso que eu coloco essa frase, porque você precisa entender e se perguntar se o dinheiro é seu servo, ele trabalha para você, ou se ele é o seu patrão, você trabalha para ele. Em uma grande parcela da população, por isso essa distorção tão grande, esse nível de desigualdade tão grande, porque normalmente as pessoas trabalham pelo dinheiro, e não o dinheiro trabalha por elas. Quando o dinheiro trabalha para a gente, ele é nosso servo, a gente gera renda passiva e a gente consegue crescer e prosperar, porque a gente não depende necessariamente da nossa força de trabalho para aumentar o nosso patrimônio, certo? A gente precisa também ter um controle referente aos nossos gastos, né? Os nossos gastos precisam estar dentro dos nossos limites. Então, tem um modelo que eu conheci pelo Thiago Nigro e pelo Joel J, né, que são meus mentores também, que eles chamam de PP2A. O que significa isso? Quando você estiver diante de uma decisão de compra, você precisa se perguntar, você quer de fato aquele bem ou aquela coisa, independente do que quer que seja, aquela viagem, né? Você quer de fato aquilo? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. A segunda pergunta que você tem que se fazer é: eu posso comprar isso? Eu preciso comprar isso? Essa é a segunda pergunta que você precisa fazer, para que você consiga tornar um pouco menos emocional as suas decisões de compra, né? E, por fim, a pergunta: tem que ser agora, né? Então, assim, eu posso comprar, eu preciso comprar, e se for sim para as duas anteriores, é agora, eu posso esperar um pouco, eventualmente uma Black Friday, que hoje em dia tem funcionado um pouco melhor a Black Friday, por exemplo. São perguntas que a gente precisa se fazer. E, por fim, tá caro. Porque, às vezes, você quer, você pode, você precisa ser agora, mas, eventualmente, você sabe que aquele bem que você quer comprar, ele custa, numa média, de R$300. E, naquele momento, estão te cobrando 500, 600, por exemplo. Principalmente com essas variações de dólar, porque boa parte do que a gente consome é taxado em dólar. Celular é taxado em dólar, computador é taxado em dólar, uma série de coisas é taxado em dólar. Então, também precisa se fazer essa pergunta: tá caro? Tá no padrão? Tá na média? Como é que tá isso hoje em dia? Então, é importante gastar dentro dos limites e se fazer essas perguntas antes de uma decisão de compra. Tem um ramo da neurociência hoje que chama neurofinanças. Então, esse assunto que a gente está falando aqui, ele é tão sério que existe uma corrente, né, uma vertente dentro das ciências, da neurociências especificamente, que trata sobre finanças. Então, parece uma coisa muito simples tudo que eu estou falando, mas uma série de conexões neurais acontecem em cada decisão de compra que a gente faz. Então, é importante a gente entender, né, de que jeito o nosso cérebro funciona para a gente tomar essas decisões de compra. Então, fazendo aquelas perguntas que eu acabei de falar para vocês agora, vocês vão conseguir se tornar menos emocional as suas decisões de compra. E isso aqui é uma coisa bastante nova, é um campo novo das ciências, né, da neurociências, que ajuda as pessoas a tomarem decisões melhores, automaticamente ficarem mais ricas, né, e também mais felizes em razão das decisões que elas tomam. E a gente vai falar um pouquinho sobre pendurar os saltos. Eu vi que entrou um menino aqui também, né, nosso bate-papo. Então, assim, só para te contar, Thiago, a gente está falando sobre pendurar os saltos, mas no teu caso, né, pendurar as chuteiras, né? Porque no teu caso você é um menino, então tem essa parte também. Então, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre liberdade financeira de fato, né? Quando tudo aquilo que eu falei na primeira parte estiver funcionando, né, estiver valendo, o que a gente pode fazer para arrumar, né, para a liberdade financeira? Então, a gente precisa primeiro entender a diferença entre guardar dinheiro, poupar dinheiro e investir dinheiro.
São três coisas que parecem sinônimos, mas não são, tá? Então, assim, guardar dinheiro é algo que você faz numa decisão de compra que você vai fazer daqui a pouco. Ah, putz, eu vou comprar um carro, então vou guardar esse dinheiro aqui para essa despesa que vai acontecer, porque eu quero evitar um pouco de juros. Isso é guardar dinheiro. Poupar dinheiro é aquela parcela da tua renda que você vai reservar para você fazer uma reserva, uma poupança para você guardar isso para o teu longo prazo, despesas de longo prazo. Eu quero comprar uma casa, eu quero fazer uma viagem, por exemplo. Então, você vai poupar para aquilo. E aquilo você vai colocar em algum lugar para dar uma rentabilidade para você. Agora, investir aí é diferente, né? Investir é uma decisão que você toma com um propósito. Né? Dinheiro ele não é uma coisa para você guardar de enfeite. No dinheiro não é colecionável, né? Então, o dinheiro ele tem uma função e você precisa investir. E para que a gente investe? Para a gente gerar renda passiva. Como a gente estava falando um pouquinho antes, o teu patrimônio ele precisa aumentar para você alcançar a tua liberdade financeira. O caminho é via renda passiva. E para você fazer isso, você precisa investir o teu dinheiro. E a gente vai falar de investimentos um pouquinho mais para frente. A ideia é que você não dependa especificamente e exclusivamente da tua força de trabalho para você desenvolver a tua liberdade financeira. Porque todo mundo aqui está numa idade, a gente tem várias pessoas aqui de idades diferentes, a Josi é super mocinha, né? Mas tem outras pessoas aqui que são um pouquinho mais velhas que nem eu, e a gente sabe que a nossa força de trabalho ela tem um limitador. A gente tem um momento da nossa vida que a gente é mais ativo, né? Profissionalmente falando, e vai chegar um momento que isso estabiliza. E a gente precisa colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Por isso que ele precisa ser o nosso servo e não o nosso patrão, como eu falei um pouco antes. A gente precisa deixar de trabalhar pelo dinheiro e colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Esse é o ponto. Então, assim, regra de ouro da liberdade financeira. Qual que é a regra de ouro da liberdade financeira? Pague-se primeiro. O que significa isso? O que normalmente todas as pessoas fazem? Todas, sem exceção. Ah, eu vou investir o que sobra do meu salário, da minha renda, do meu faturamento, da minha receita. Cada um tem o seu tipo, né, de ingresso. Esse é o principal erro. Quando a gente fala, eu vou guardar, eu vou investir o que sobra, no final das contas, né, somos brasileiros e dificilmente sobra alguma coisa, né? Então, é por isso que a gente vive na roda dos ratos. A gente não consegue sair desse processo. Então, a regra de ouro da liberdade financeira é pague-se primeiro, né? A gente precisa assumir o controle. De que jeito que a gente vai alcançar a liberdade financeira? Não tem mágica. Você precisa ganhar mais, investir melhor e gastar menos. Como que se ganha mais? Você precisa desenvolver uma segunda fonte de renda. Todas as pessoas com as quais eu convivi, de bilionários para frente, todo mundo tinha mais do que uma fonte de renda. Então, já viu a história de quem tem um não tem nenhum? É mais ou menos por aí. Então, se hoje você é CLT ou profissional liberal, enfim, você só tem uma fonte de renda, significa que você não tem nenhuma fonte de renda. Em algum momento isso pode modificar, algum cenário pode acontecer, uma pandemia acontece, e do nada você pode perder essa fonte de renda. Então, você precisa desenvolver novas fontes de renda, você precisa ganhar mais. E ganhar mais não necessariamente significa trabalhar mais, mas trabalhar de forma inteligente. Desenvolver um outro negócio, talvez, empreender em alguma coisa, vender algum produto, fazer marketing multinível, que é um mercado extraordinário, fantástico para você desenvolver renda, né? Alguma coisa você precisa fazer para você ganhar mais, porque a gente tem um limitador, nós temos apenas 24 horas por dia. Só que as mesmas 24 horas que eu tenho, tem o Elon Musk, tinha o Steve Jobs, tinha o Walt Disney, e eu estou colocando pessoas aqui que foram gênios, né? Em suas épocas, claro, com as mesmas 24 horas que nós temos. Então, a gente precisa também um pouquinho de gestão de tempo para que a gente consiga ganhar mais. Todo mundo consegue fazer um pouquinho mais. Investir melhor, bom, a gente vai falar de investimentos na última fase, mas vocês vão ver que é importante tomar as decisões corretas de investimento. Porque você tem investimentos que vão te pagar mais, você tem investimentos que vão te pagar menos. E aí a gente precisa fazer a relação tempo e retorno, para vocês verem quanto que vocês estão fazendo. E gastar menos gente, a gente, né, todos nós precisamos gastar menos do que a gente ganha, porque parte do que a gente ganha não é nosso, parte do que a gente ganha tem função, e essa função é trabalhar para a gente. Como eu falei, o dinheiro precisa ser o nosso servo, e não a gente ser o patrão, né? Não a gente ter ele como patrão. Então, eu fiz um curso, por exemplo, com o T. Harv Eker, baseado no livro dele, Segredos da Mente Milionária.
onde ele ensina que a gente tem que ter uma espécie de potes de prosperidade. O que significa isso? A gente precisa seccionar a nossa renda, aprender a viver com menos e colocar parte desses valores destinados para alguma coisa. Porque vocês, assim como eu, volta e meia, a gente tem uma dor na consciência quando a gente quer fazer uma progressiva no cabelo, quando a gente quer comprar um tênis mais bacana, quando a gente quer fazer algumas coisas, porque a gente tem aquela coisa de, esse dinheiro eu poderia estar gastando com outra coisa, eu estou desperdiçando, digamos assim. Por que a gente tem essa noção? Porque a gente não coloca rótulo, digamos assim, no dinheiro. E a gente acha que a gente está tirando de algo que é muito importante. Então, como que ele secciona a renda? Do 100% que você recebe, você tem que dividir isso em alguns potes. Ele chama de potes. Aí você pode fazer em contas, você pode transferir, você escolhe a melhor forma de você fazer isso. Mas é importante ter esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Como que ele seccionou? 10% você coloca numa conta que é a tua liberdade financeira. Lembra o que eu falei a respeito da regra de ouro? Pague-se primeiro? Tem tudo a ver com isso daqui, certo? Então, assim, tua renda, tua receita, teu salário, teu rendimento entrou ali e você acabou de receber. O que você faz naquele mesmo dia que você acabou de receber a tua receita? Dia 1º, dia 5, dia 30, não sei, cada um aí nos seus dias. Pague-se primeiro. 10% do que você ganha não é seu. 10% do que você ganha precisa estar destinado para a tua liberdade financeira. Não é seu. Não é um dinheiro seu. Você precisa reservar 10% desse valor para a tua liberdade financeira. Quem tiver dívida, a gente vai falar já e as mensagens no chat eu vou responder na sequência, tá? A gente vai falar rapidinho sobre dívidas também. Mas vamos considerar aqui uma situação normal, certo? 10% é para a tua liberdade financeira. 10% é para as tuas despesas de longo prazo. Eu quero trocar o carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero... Enfim, você quer fazer qualquer coisa, isso vai levar um tempo. Se programa, 10% você usa para essas suas despesas de longo prazo. Então, você vai viajar, para de realizar sonho antes da hora, né? Então, o que acontece com a gente normalmente? A gente tem o hábito de parcelar tudo. Eu vou fazer uma viagem para o Nordeste. Vai lá e parcela. O que acontece? Você viaja por 7 dias, faz aquele pacotinho CVC, delícia, né? E aí você fica pagando essa dívida pelo resto do teu ano. Por quê? A gente tem o hábito de antecipar sonhos. E toda vez que a gente antecipa sonhos, a gente paga juros por conta disso. Antecipa um sonho de comprar um carro, você paga 2, 3 carros no final do financiamento. Antecipa o sonho de ter uma casa própria, você paga 2, 3 imóveis ao final desse financiamento, né? Então, a gente precisa guardar, investir, poupar para as despesas de longo prazo, ok? 10% você precisa investir em educação. A gente vai falar daqui a pouquinho uma frase do Benjamin Franklin sobre educação, o quanto que vale o conhecimento. Então, você precisa ter aqueles 10% para você investir em si, investir no teu conhecimento, investir na tua educação, investir no teu crescimento pessoal, porque educação financeira também é parte de educação, e todas as outras áreas da educação que você precisa conhecer, desenvolvimento pessoal, de finanças, desenvolvimento interpessoal, enfim, você tem uma série de coisas relacionadas à educação que você precisa reservar esse valor. Tá, Daiane, mas e aí, o que eu faço com as minhas despesas, né, do dia a dia, aluguel, água, luz, telefone, enfim? 55% do que você ganha é das suas necessidades. Pô, mas eu tenho que aprender a viver com 55%? Vai. E é possível. É possível. A gente pode não conseguir isso no primeiro mês, no segundo mês, mas é uma questão de disciplina e decisão. Quando a gente está decidido a viver uma vida completamente diferente daquela que nós vivemos até hoje, a gente toma essa decisão e faz. Não é fácil, mas é possível, certo? 10% é para diversão. Então, acaba aquela coisa de, eu não posso ir no shopping porque eu estou sem dinheiro. Eu não posso levar meus filhos para fazer um passeio numa Playland, por exemplo, que agora está tudo fechado, mas enfim, porque eu não tenho dinheiro. Se você souber classificar o teu dinheiro, você vai ter dinheiro para tudo. Para tudo. Então, o que eu estou dizendo aqui é que cada um, dentro do seu cenário, dentro do seu mundo, dentro da sua realidade, consegue fazer um gerenciamento melhor do dinheiro. Parte do sofrimento que a gente tem é essa ansiedade de, eu gastei com isso, putz, eu comprei um curso e eu não podia comprar. Se você tem ali destinado 10% do que você ganha todo mês para você investir em você, você vai gastar sem peso na consciência. Se você tem um dinheiro reservado para a tua diversão, que é necessário o teu lazer, é importante, também não vai pesar na tua consciência você fazer aquele gasto. Então, é desta forma que a gente vai
Primeiro, alcançando mais tranquilidade emocional para você tomar melhores decisões financeiras. E, por fim, 5% você precisa doar. E por que você precisa doar? Porque a gente precisa ter o recebimento e a doação. Então, tudo que você ganha, você doa. Tudo que você recebe, você leva. E por aí vai. Então, tudo é feito de dualidade, né? Então, também parte do que você ganha não é seu. Parte do que você ganha, você precisa doar. Você precisa ajudar o outro. Você precisa ajudar pessoas que estão em situações piores do que você. Então, assim, poxa, mas eu estou numa situação muito difícil, eu não consigo doar. Gente, qualquer pessoa pode doar. Doa 1 quilo de alimento, doa um pacote de macarrão, doa o que você puder doar, mas doa. Se você puder reservar um valor para isso constantemente, faça. Eu passei a fazer isso, passei né, a estabelecer aqui os postos de prosperidade do Tihaviek, eu posso garantir para vocês que depois que eu consegui cumprir um princípio, que também tem a ver com o princípio doação, eu tive muito mais prosperidade do que eu tinha antes. Então, é importante também a gente cumprir princípios para que a gente consiga ter mais prosperidade na nossa vida. Aí vamos falar de dívidas, né? Porque eu falei para vocês que ia falar de dívidas. Então, assim, é importante manter a primeira. Pague-se primeiro. Tá, mas e aí, Dani, como é que eu faço? Bom, aí você vai precisar sacrificar um pouquinho a tua diversão. Vai precisar sacrificar um pouquinho a tua parte de educação. Vai precisar dar uma melhorada ali nas tuas necessidades. Reduza um pouco os gastos no mercado, reduza um pouco os gastos de combustível, reduza o que você puder reduzir, cada um sabe da sua realidade. Eu tive que reduzir no início da pandemia a conta de telefone, por exemplo, né? Eu passei a trabalhar de casa, então estava usando o Wi-Fi de casa, não estava pagando 2 despesas à toa. Então, assim, cada um sabe da sua possibilidade, cada um sabe onde vai conseguir cortar, né? Então, é com base nisso que vocês vão reservar uma parcela para quem tiver dívida, uma parcela do que vocês ganham para vocês poderem quitar suas dívidas. Pô, mas é pouco, não vou conseguir quitar tudo. Negocia, conversa com o banco. Eu vim de área financeira, eu sei do que eu estou falando. O banco quer receber de você. Então, renegocia, senta, conversa, explica, fala, né? Mas você precisa se expor para isso, não é fácil. Lembra que eu falei a respeito de que a verdade, ela constrange antes dela libertar? Então, quando a gente senta para fazer o nosso GPS financeiro e vai entender aonde eu estou e para onde eu vou, nem sempre é fácil. É difícil passar a mão no telefone, ligar para um banco e falar, só tenho R$100 por mês para pagar. Não vou receber, paciência. Mas você fez a tua parte, entendeu? É assim que é possível da gente conseguir sair, às vezes, de uma situação difícil que a gente entrou, principalmente agora em meio à pandemia, que o índice de inadimplência aumentou demais aqui no Brasil, né? Eu vim dessa área, eu sei do que eu estou falando. Outra coisa, eu falei a respeito sobre o valor da educação, né? Então, Benjamin Franklin tem uma frase que fala, se você acha que a educação é cara, experimenta a ignorância. E por que isso? Porque quando você não conhece, você só não tem um resultado positivo naquilo que você está achando uma dificuldade, porque você ainda não conhece uma chave que te leva a solucionar aquela área. Como eu falei a respeito de relacionamento interpessoal, relacionamento amoroso, finanças, enfim, vocês precisam, eu, vocês e todo mundo, precisamos desenvolver conhecimento, buscar conhecimento para que aquela chave que nos falta, a gente consiga avançar naquele sentido. Então, falando especificamente de finanças, é um livro, assim, de cabeceira para todo mundo que deseja fazer isso daqui. O Homem Mais Rico da Babilônia é um dos meus livros prediletos. Ele é simples e ele foi escrito com base, né, escritos lá da Babilônia, gente, antes de Cristo, né? Bem antes de Cristo. Então, boa parte dos conceitos que eu estou dizendo aqui para vocês, eles foram extraídos deste livro e também da minha experiência pessoal. Eu vivo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Então, assim, No Homem Mais Rico da Babilônia, por exemplo, é um livro fantástico que a regra de ouro foi extraída de lá, que é os 10%, por exemplo. Então, lá na Babilônia, os judeus já falavam a respeito disso. Então, o povo, a cultura judaica é bastante próspera também por causa disso. Então, a gente precisa modelar esse tipo de cultura. Não é a nossa cultura ocidental, mas esse livro traz as chaves. Tem O Segredo da Mente Milionária também, do T. Harv Eker. Dinheiro Emocional, do Tiago Brunet, também é um livro fantástico, é um livro incrível, que também parte desse papo que a gente está fazendo aqui, tem base nessas obras aqui, né, que a gente está falando. E a gente vai falar um pouquinho de investimentos, né? Tá, beleza, eu guardei o dinheiro, eu poupei, agora eu quero investir. O que eu faço, né, Dani? Me fala aí, me dá uma dica, né? O que eu faço? Isso daqui é uma matéria que foi publicada na semana passada no Infomoney, né? Infomoney é um canal que pertence à XP Investimentos. Fala como é que ficou
os investimentos no primeiro trimestre, né? No último trimestre que encerrou agora, em março. Qual que é o cenário hoje, né? Legal, tenho lá os meus 10%, eu estou aqui reservado para minha liberdade financeira, guardei aqui para as minhas despesas de longo prazo. Aonde que eu vou colocar esse dinheiro? A decisão é sempre de cada um tem o seu perfil mais conservador, um pouco mais moderado, que aceita um pouco de risco, e uma pessoa um pouco mais arrojada, que aceita um nível maior de risco. Eu vou falar para vocês qual que é o cenário de hoje e vou falar aonde o meu capital está investido, de que jeito que eu tenho feito isso. Então, assim, qual que é o título da matéria do InfoMoney? Que houve uma queda da renda fixa, da Bolsa de Valores e do real, né? Isso daqui é um resumo do primeiro semestre. O segundo, né, o subtítulo da matéria é um início de ano para ser esquecido. E por que eles falaram isso dessa forma tão taxativa? Aqui vocês têm uma planilhazinha, né, uma tabelinha que eles criaram, falando sobre renda fixa e renda variável, como que ficaram esses investimentos no primeiro trimestre e também como que foi a rentabilidade desses investimentos nos últimos 12 meses. Como eu falei para vocês lá no início, eu invisto há 18 anos já no mercado, eu já investi em tudo quanto é tipo de papel que vocês puderem imaginar, tudo quanto é tipo de fundo, de investimento, de renda fixa, em ações, e fundo, enfim, já investi em índice, em tudo que vocês puderem imaginar. Já fiz day trade, já fiz swing trade, né? São termos mais da área financeira, mas basicamente é comprar e vender títulos dentro do mesmo dia, isso é day trade, e comprar títulos para ficar mais tempo com a gente, isso chama-se swing trade, né? Mas tudo tem a ver com investimentos, mas é de forma bem sucinta, é isso daqui. Então, como que se comportou a renda fixa, né, no primeiro trimestre e nos últimos 12 meses? Vamos falar da poupança, né, que dá até um frio na espinha falar de poupança, de chamar de poupança de investimentos, mas tudo bem, né, a gente tem aí essa coisinha que as pessoas chamam de investimentos, mas eu vou dizer para vocês porque ela não é um investimento, tá? Mas vamos lá, como que ficou a poupança? A rentabilidade da poupança em março, 0,12%. Como que foi no primeiro trimestre de 2021? 0,35%. E como que ficou a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, né? De março de 2020 a março de 2021. A poupança rentabilizou 1,69%. O que isso significa, gente? Que ela teve um rendimento quase zero, digamos assim. E eu vou dizer por que é menos do que zero, tá? Porque quando você tem a rentabilidade de qualquer tipo de investimento, você tem que descontar a inflação, ok? A nossa meta de inflação está girando nos 5% mais ou menos no ano, certo? Então, se eu tenho um índice inflacionário de 4 a 5% por ano, e eu tenho um ganho de capital de 1,69, significa que eu não perdi dinheiro, porque poupança você não vai perder, mas o que aconteceu com você foi perda de poder de compra, ok? E o que significa isso? O que você comprava em março de 2020 não é o mesmo que você compra em março de 2021. Todos nós aqui, né, somos pessoas que frequentamos mercado, ou nós, ou nossa família, o marido, a esposa, enfim, alguém vai no mercado, alguém faz as compras de casa, e com certeza vocês devem ter sentido que o mercado está muito mais caro do que é. Então, se você pega o que você ia no mercado, se você ia no mercado com R$200 em março de 2020, você trazia determinada quantidade de coisas para casa. Hoje em dia, você traz muito menos do que você trazia antes. Então, você tem perda de poder de compra. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de informação, porque tem sempre que descontar a inflação. Ok? Então, vamos lá. A poupança, ela rentabilizou 1,69. Como que ficou a renda variável? Você teve rentabilidade negativa no primeiro trimestre no Ibovespa, por exemplo, que é a nossa bolsa de valores. Ibovespa é um índice de várias ações, que dá esse total ali. No ano, o Ibovespa rentabilizou 59,73%. Ali tem vários outros índices que fala do Dow Jones, que é a bolsa, né, dos Estados Unidos, a bolsa de Nova York. Você tem a S&P 500, você tem a Nasdaq, que é a bolsa de valores dos Estados Unidos de tecnologia. Aí você tem o comportamento do câmbio, né, no caso do dólar, do ouro e do Bitcoin. Então, beleza, eu trouxe aqui para vocês todas as formas, como que ficou cada uma dessas rentabilidades. Então, a renda variável, é claro que se mostra mais atrativa do que a renda fixa. E eu falei para vocês aonde eu invisto meu capital, né? Durante 23 anos eu trabalhei no mercado financeiro tradicional, B3, Bovespa, etc. Tal, e eu, hoje em dia, invisto meu capital em criptomoedas. Se vocês verem ali a última linha,
dessa matéria da Infomoney, tem ali Bitcoin, né, que teve uma rentabilidade de 934% no último ano. Aí você pode me dizer, mas eu não conheço esse mercado. Gente, eu também não conhecia nada do mercado, né? Eu faço um investimento de forma indireta numa empresa que é séria, consolidada, legal, legalizada no Brasil, etc. Mas, se for o caso, a gente conversa numa outra oportunidade, vocês me chamam, eu explico a respeito. Mas, hoje em dia, o meu capital ele está protegido no investimento em criptomoedas, né? Uma empresa que eu acredito muito, que eu conheci, que eu fui apresentada, e eu estou muito feliz com a rentabilidade que eu tenho lá. E, no final das contas, me salvou em meio à pandemia, aonde o meu dinheiro estava integralmente investido, como de vários outros brasileiros, em fundos de investimento, em ações, né? Eu tive uma queda brusca lá em março, abril, que foi quando teve a decretação da pandemia pelo OMS. Então, assim, não basta vocês ganharem mais, né? Gastarem menos, mas tem que também investir melhor. Então, aqui eu estou trazendo para vocês como que foi o balanço do primeiro trimestre dos investimentos no Brasil, como que eles ficaram, né? Para vocês saberem o que aconteceu, para vocês também tomarem a decisão de investimento de vocês. Lembre-se sempre que investimento é igual cesta de ovos, né? Você não coloca os ovos numa cesta só. Então, não tenha só renda fixa, tenha renda variável também. Não tenha só renda variável, tenha renda fixa também. Não tenha só mercado tradicional, né? Poupança, Bovespa, ações, etc. Busque também alternativas num outro mercado. Esse outro mercado, que é de criptoativo, ele é 10 vezes maior do que o nosso mercado tradicional aqui, né? Sendo o caso, a gente conversa numa outra oportunidade, eu explico mais sobre detalhes de investimento. Hoje era um bate-papo mais comportamental, né, também, e para vocês entenderem um pouquinho como que funciona esse mundo de investimentos, que vocês precisam tomar decisão agora, não é antes, não é amanhã, putz, mas eu podia ter começado mais cedo, não importa. O dia melhor era ontem, ontem já foi, né? Então é daqui para frente. E eu fico à disposição para vocês, né? Aqui estão os meus contatos, meu e-mail, meu celular, redes sociais, é o meu nome, né? É esse nome diferente, que é o nome de princesa, como eu expliquei para a Lud mais cedo. Escreve Diane Lidaiane, Instagram, Facebook, LinkedIn, é tudo a mesma coisa. Eu fico à disposição de vocês para a gente conversar mais a respeito, além, né, daqui desse bate-papo. Vou olhar agora o chat, né? E fiquem à vontade para abrir os microfones, para fazer perguntas, para a gente conversar. Quero sentir um pouquinho de vocês também. Tudo aquilo que eu falei, né? Se fez sentido para vocês, o que vocês identificaram, quais foram as reflexões que vocês fizeram aí. Vou parar de compartilhar a tela aqui, tá? E a gente já conversa. Oi, Daiane, muito legal. Tivemos vários comentários aqui no chat. Gostei muito da sua apresentação, assim, bem sucinta, bem prática e falou de tudo que a gente precisava, vamos dizer assim. Você quer que eu leia as perguntas do chat? Você quer ler e respondendo? Pode Como ser, que você vamos acha lá, melhor? vou dar uma olhadinha aqui, vamos lá. A Cristina explicou que não estava bem da câmera, ótimo, você em casa, estou tentando estar, né? Joia. Olha, né? O grande problema é precificar o seu serviço. Além disso, trabalho para outro CLT, acabo desenvolvendo menos, o que me dá mais retorno. Por que fazemos isso? Né? Por que fazemos isso? Excelente pergunta, né? Então, vamos lá. Obrigada, né, pela pergunta. Vou responder a primeira que apareceu ali. Então, o que você está me contando, Vimler, é que você tem dificuldade para precificar o teu serviço, certo? Vamos lá, deixa eu só entender um pouquinho o que você faz, mas eu já vou falar como que a gente precifica. A gente precifica fazendo um benchmark. O que é um benchmark? Procure pares seus, no mesmo segmento que você atua, né? Certamente deve ter outras pessoas fazendo o mesmo que você faz, e procura verificar o quanto essas pessoas têm precificado os valores. Como que elas estão precificando esse serviço que ela está prestando? Joia? Mas vamos lá, conta para mim o que você faz para eu te dar outros insights daqui. Então, Daiane, o que acontece? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, porque aos 14 anos eu fiz um curso de cabeleireiro
E de lá para cá eu trabalhei muito nessa área, cabeleireiro, maquiagem, estética, massagem corporal, né? Até que a parte de gasto, eu nunca tive muito problema com relação ao gasto. Uma vez até teve um bate-papo com a Ludmilla, eu falei, eu nunca tive dinheiro, mas ele sempre estava lá na hora que eu precisei. Ótimo. Então, assim, na verdade, eu nunca tive muito problema com falar assim, eu passei necessidade. Não, nunca tive disso na minha família, embora eu fosse a filha mais velha de mais 3 irmãos. Éramos 4 irmãos, numa família assim, de estudantes. Minha mãe e meu pai eram professores, né, de história, e meu pai sempre trabalhou com vendas, né? Então, assim, dinheiro assim, nunca faltou na minha casa. Mas a gente sempre teve essa relação do dinheiro sujo, né? Dinheiro é sujo, põe isso na boca, menino, isso aí é aquela coisa assim que vai agarrando na cabeça da gente, sabe? Aqueles mitos que vão agarrando na mente da gente. E tem 4 anos que eu venho trabalhando essa questão financeira na minha vida, né? E eu falo assim, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou mudar. Só que aí a gente... Sabe o que acabou acontecendo? Várias vezes eu querendo economizar, eu acabei falando, gente, eu não consigo economizar. Porque é aquela coisa do eu vou me pagar primeiro, aí eu pago fazendo vários cursos, pago fazendo outras coisas e não faço o que eu realmente deveria fazer, que é investir. Né? Aí a forma que eu encontrei de investir foi fazer um Pix no Itaú, que é um dinheiro jogado fora, mas assim, porque não rende nada, mas aquele dinheiro está lá, eu sei que ele está lá e a hora que eu precisar dele, daqui a 2, 3 anos, eu vou pegar ele e vou investir aquele montante de uma vezada só. É a forma que eu encontrei de guardar, porque o dinheiro cai na conta, eles vão lá, resgatam e pronto, né? A gente sempre acaba gastando mais do que gostaria de gastar, né? A gente acaba fazendo planos e aí, o que acontece? Eu trabalho como auxiliar administrativo na Docton, né, na Faculdade Docton, em Cataguases. E como eu tenho essa formação de cabeleireira, eu fiz curso na área de ventosoterapia, parte de terapia emocional, eu fiz um curso de história, e aí o que me levou a trabalhar na área pedagógica e também estudar inteligência emocional, tem 20 anos de inteligência emocional por conta de trabalhar com alunos, né? Então, assim, acaba que eu fico com vergonha. A verdade é que eu sei pôr o preço, mas eu fico com vergonha de cobrar pelo meu trabalho. Entendi. Então, porque, assim, é aquela coisa do seguinte, igual assim, eu trabalho toda a parte emocional com a pessoa, faço tudo isso que você explicou, né, que o Reiker ensina, né, fazer a divisão fazer a divisão dos valores, do que a gente precisa e tal. Trabalho isso com o outro no jogo da inteligência emocional para a pessoa começar a ressignificar a sua própria vida, mas é aquela velha história do coach que ensina a pessoa a viver feliz e se suicida, né? Então, veja bem, vamos lá, vamos partir daí para começar, certo? Vamos lá. Bom, primeiro, você precisa rever tua relação com o dinheiro, né? Primeira coisa, precisa rever tua relação com o dinheiro. Então, falando em coaching, ressignifique a sua relação com o dinheiro, né? Então, assim, uma vez que o dinheiro, como você me contou, ele nunca faltou na sua casa, mas ele era abundante? As perguntas você não precisa responder para mim, responda para você. Não precisa se expor. Responda para você. Na minha casa tinha. Minha casa sempre teve. Nunca faltou. Assim. Nunca faltou, mas era abundante? Ou havia aquela coisa do o dinheiro limitante. É sujo? Era limitante. Exato. Limitante, exatamente. Então, quando a gente vive num cenário em que existe limitação, a gente não consegue enxergar abundância. A gente não consegue enxergar prosperidade. Então, o fato de você não conseguir dar preço para o seu trabalho, muitas vezes está, obviamente, relacionado com a tua relação que você tem com o dinheiro. Você não se sente merecedora de receber a recompensa pelo teu trabalho. Você transforma vidas.
Você precisa se sentir merecedora do que você faz. Então, é por isso que você pode ter um pouquinho de dificuldade para precificar o teu trabalho. Então, uma coisa é você ter dificuldade de precificar porque você não tem base, que era o que eu estava falando no início. Quando você não tem base, você verifica teus pares, faz uma pesquisa, um benchmark, como que eles estão trabalhando e faz a tua parte, né? Agora, quando você sabe como é que teu benchmark está trabalhando e você não consegue dar preço, é porque normalmente, né? Isso é um papo mais profundo, né? Mas normalmente a gente tem uma crença limitante de não merecimento, né? Então a gente se sente muito tranquila para doar, mas a gente tem dificuldade em receber. Então, assim, Eu eu acho que imagino que você seja uma pessoa de muito bom coração, que se doa muito, que às faz tudo vezes, pelos outros, mas na hora de você receber, você tem dificuldade. Imagino que seja algo por aí. às vezes é assim, às vezes é uma relação assim de mão única, né? Tá. Você vai acompanhando a pessoa, você mostra a pessoa a forma como ela vai se livrar de algum problema emocional, ou às vezes físico, né? Através da auriculoterapia, ou um cabelo bem arrumado, alguma coisa assim, beleza. Só que aí você conhece a pessoa. E aí, por você conhecer a pessoa e saber a necessidade da pessoa, aí você fica com vergonha de cobrar, porque sabe que a pessoa não vai ter condição de pagar. Então, E é igual aquela relação do médico. O médico ele fala assim: eu não vou ser prostituta e vou receber R$ 50 da minha consulta, eu quero receber R$ 300. Se você quiser ser atendida, R$ 300. Eu não tenho essa coragem de fazer, entendeu? Mas aí a gente volta naquele passo anterior, né? Sobre as pessoas. É o seguinte, Vímila, existe pro bono? Existe. Mas pro bono para todo mundo não é pro bono. Entendeu? Você pode sim fazer atendimentos pro bono. Tá perfeito, tá tranquilo. Lembra que eu falei a respeito de doação? Você está doando o teu ativo mais valioso que você tem, que é teu tempo, tua vida. Ok? Tá perfeito essa parte. Mas apenas pro bono é uma mão única. Não dá. Entendeu? Ninguém vai lá no mercado, ó, Deus te abençoe e leva a compra para casa. Não existe isso. Entendeu? Então, é necessário que a gente precise, sim, fazer algumas atividades pro bono e outras você precisa precificar. Você precisa ter pessoas que você consiga cobrar. Então, assim, é claro que se você está sempre no mesmo mercado, sempre com as mesmas pessoas, aí complica. Porque uma pessoa te indica outra pessoa com o mesmo perfil, outra pessoa te indica outra pessoa com o mesmo perfil. E aí você fica nesse ciclo e você acaba fazendo só pro bono. Entende? Então, busque trabalhar um pouco mais as suas redes sociais, eventualmente, desenvolva outras formas de renda, não tenha medo de cobrar, que seja pouco, que seja R$ 20, mas que a pessoa tenha o compromisso com você de que ela está ali valorizando o teu trabalho. A valorização não é apenas tapinha nas costas, nossa, Vímila, você é muito legal, muito obrigada. Entendeu? Existe a contrapartida financeira também. Tudo é dualidade. Se você dá, você precisa receber. Se você deu o teu conhecimento, o teu tempo, a tua experiência, a tua dedicação, você precisa receber, certo? Você pode fazer alguns pro bônus, sem dúvida. Eu tenho um imenso prazer de estar com vocês aqui, fazendo o que eu estou fazendo. Eu gosto, entendeu? Mas se eu fizer dessa forma para todo mundo, eu não vivo. Eu não chego lá no mercado e falo, então, querida, deixa eu levar minhas compras para casa, que Deus te abençoe, viu? Olha, que você fica com Deus, que Deus te prospere. Não adianta. Deus te abençoe e não paga a conta. Entendeu? Mas deixa eu ver as outras pessoas aqui também. Fica com o meu contato. Se quiser, me chama ali no particular, a gente conversa um pouco mais. Mas muito obrigada pela sua dúvida. E eu espero ter entregado um pouquinho na tua vida também. Mas trabalhe um pouquinho a tua crença de não merecimento, que está precisando ali um pouquinho. Tá bom? Então, vamos lá. Qual o melhor lugar para reserva de emergência? Bom, reserva de emergência foi a Elisete que fez essa pergunta, né? Reserva de emergência é algo importantíssimo que a gente precisa fazer na nossa vida. Qual que é o melhor lugar? Algo que você consiga investir, ter uma rentabilidade, ainda que seja pouca, mas que tenha essa rentabilidade, porque reserva de emergência é uma coisa que você precisa ter para pronto resgate, certo? Então, tudo que é pronto resgate na área financeira, tudo você tem menos rentabilidade. Por quê? Em investimentos, funciona a relação tempo-rentabilidade. Então, quanto mais tempo investido, maior a tua rentabilidade. Quanto menos tempo investido, menor a tua rentabilidade. Então, normalmente, fundo de emergência, você vai ter aquela coisa para resgate em D+1, D+5,
D mais 15, depende. Todos esses são rápidos. O que é D mais 15? Dia do pedido, em 15 dias para frente você recebe o valor. Ou D mais 2, dia do pedido, 2 dias para frente você recebe o valor. Quando você tem essa relação curtinha, porque reserva de emergência é para isso, você não pode esperar 15 dias o dinheiro chegar, né? Normalmente a rentabilidade é mais baixa. Mas existem fundos multimercado, por exemplo, que você pode manter o dinheiro investido. Só tenha bastante atenção com relação à taxa de administração, porque os bancos cobram muito de taxa de administração, certo? Então, tenha um pouquinho de cuidado com relação à taxa de administração, para que você não devolva para o banco, né, em taxa de administração, que seria a sua rentabilidade, ok? Espero ter contribuído aí e obrigada por ter achado excelente a parte da doação. Isso tem a ver com princípios. Quando a gente cumpre princípios, como eu falei, eu sou cristã, né? Quando a gente cumpre princípios, Deus nos exalta, e quando a gente quebra princípios, também a gente tem problemas com relação à quebra de princípios. Joia, então vamos lá. A Cristina aqui me fez uma outra pergunta. Vivo um dilema. Quero mudar meus hábitos financeiros e meu esposo é totalmente desorganizado. Tem dívidas e acabo sufocada. Será que tenho salvação para a minha vida financeira? Muito obrigada pela sua dúvida, Cristina, é bem pertinente, é bem comum esse tipo de coisa acontecer. Então, tem uma frase que eu ouvi uma vez que faz bastante sentido, né? É um pouco jocosa, né? Tem um pouco de brincadeira nisso, mas você vai entender. Se eventualmente você errou no processo seletivo de seleção do teu esposo, você vai precisar investir em treinamento. Ou seja, vai ter que trazer teu esposo para você, né? Então, assim, normalmente, vou falar aqui em linhas gerais, trazendo um pouco pelo assunto de coaching também, homens que têm dificuldade com o controle financeiro, desorganização financeira, tem a ver com alguma coisa que ele viveu no passado, que tem a ver com o pai, né? Algum tipo de relação que ele viveu ali, que aí precisava de algum ajustezinho ali para ele conseguir ter um pouco mais de controle financeiro, porque a gente acaba descontando nas finanças uma falta que a gente teve, sabe? Então, assim, é preciso dar o primeiro passo. Então, senta com ele, conversa, não precisa fazer tudo de uma vez, e também existe a parte de fazer uma reprogramação por meio da observação. Se ele ver você fazendo um controle mais efetivo, mais organizado, parecido com esse que eu coloquei aqui para você, ele pode se incentivar, ele pode ter ali uma base, né, para ele se sentir seguro e tocar adiante a parte da vida financeira dele também. Mas tudo tem a ver com treinamento. Basicamente, o que eu quero dizer tem a ver com diálogo, tem a ver com conversa. É importante, sim, que você sente com ele e converse, porque, como você colocou ali para mim, eu estou sentindo que é uma situação que está pesando para você, é uma situação que não está sendo confortável para você. Então, é importante que você converse, né, e alinhe, né, com ele uma forma melhor, porque a partir do momento que nós casamos, não existe mais o meu dinheiro, o seu dinheiro, existe o nosso dinheiro, né? Então, é importante ter diálogo, sim. Existe, sim, individualidade, existe, sim, e deve existir, né? Cada um ter ali o seu percentual de gastos pessoais ali, cada um para fazer a sua coisa, sem precisar prestar contas para ninguém, mas não pode ficar pesado para ninguém, ok? Se você ganha mais do que ele, estou falando em termos financeiros, você contribui com um pouco mais. Se ele ganha mais do que você, ele contribui com um pouco mais. E é assim que é feito a divisão, normalmente é assim que precisa ser feita a divisão. Mas eu estou sentindo que você tem um pouco de dificuldade, talvez, de conversar com ele a respeito. Muitas vezes, essa parte de modelagem pela observação pode funcionar, né? Então, eu imagino que tenha salvação, sim. Quando ele vê que você está fazendo, que ainda que seja pouco, mas você está trazendo resultado, está vendo resultado, é possível, sim, que ele consiga mudar esses hábitos financeiros dele um pouquinho desorganizado. Joia? Espero ter contribuído aí, Cristina. Seu microfone está mutado, né? Eu não sei se você conseguiu me compreender tudo, teu vídeo também está fechado. Bom, o Thiago me perguntou aqui, né? Ele já não está mais aqui, mas ele me perguntou se todo o meu investimento está feito em criptomoedas. Sim, está feito. Ah, não, está aqui o Thiago ainda, acabei de ver aqui. Sim, todo o meu investimento está em criptomoedas hoje em dia, né? Hoje em dia é a forma como eu invisto. Estou muito feliz e satisfeita com os resultados. Tenho um investimento, sim, que é com capital assegurado, né? Eu posso explicar mais depois, mas sim, meu investimento hoje é 100% indireto em criptomoedas. Eu não tenho aquela oscilação que o mercado natural de criptomoedas tem,
né? No sentido de que hoje sobe 40, amanhã sobe 20, depois de amanhã cai 80, entendeu? Eu não vivo esse tipo de oscilação, porque eu decidi investir de maneira indireta, né? Então, se você quiser mais informação, a gente conversa um pouquinho mais depois a respeito, mas não tenho problema nenhum em abrir a minha estratégia, mas hoje em dia eu trabalho 100% com criptoativos, mesmo conhecendo o mercado tradicional, mesmo operando como eu operei 18 anos no mercado, para mim se tornou algo mais vantajoso, mais rentável a parte de criptoativos. Então, foi o que me trouxe. Hoje eu já posso dizer que eu tenho a minha liberdade financeira, né? Então, vamos lá. Então, Ludi, antes de eu passar para a próxima, você levantou a mão, fala aí. Eu acho que a gente tem que fazer uma outra só de criptomoedas, que eu fiquei curiosa agora com esse negócio de você só investir em criptomoedas. Porque onde fica a história de não colocar todos os ovos na mesma cesta? Depois de analisar muito o mercado, tomar muito na cabeça, né? Sendo uma pessoa que conhece o mercado profundamente como eu conheço, eu me sinto segura de fazer da forma como eu estou fazendo, porque na verdade existe uma diversificação. É criptomoeda sim, mas eu falei que é de forma indireta, automaticamente eu estou investindo em dólares, entendeu? Então, estou fazendo um outro tipo de investimento, porque ela tem ali a rentabilização pela cripto, mas eu estou fazendo uma proteção fiscal, financeira, monetária, por estar investindo em dólar e não em real. Aí tem outras explicações a respeito disso. Tem a ver, sim, com a nossa economia, né? Obviamente, tem a ver com a nossa economia, tem a ver com o ambiente instável que a gente tem no nosso país. Então, depois de muito avaliar, de muito estudar, eu tomei essa decisão porque eu estou mais protegida e mais segura com o que eu estou fazendo. Recomendo para todo mundo? Não recomendo, mas eu tenho os motivos por ter feito isso. Tem também a questão nossa aqui no Brasil, né, que está bastante instável, então foi proteção mesmo. Eu fiz por proteção e estou bastante contente, porque existe toda uma mais aí nisso, que a gente faz um papo adicional e eu explico em nível de detalhe como é que funciona isso. Joia? Legal. Legal. Então, assim, deixa eu ver. Falando de ano passado. Bora para a vida 10x, né, Thiago? Você também é do Nitro, né? Lembrei de você, a gente fazia parte de um grupo no Nitro 10x. Agora eu lembrei de você, Thiago. Bem-vindo, né? Cadê, Elisete? Como fazer quando o banco não quer negociar? Então, né? O banco ele não quer negociar quando ele ainda... É a Elisete que perguntou. Quando ele ainda não teve o seu prejuízo 100% computado. Eu vou falar de uma forma bem tranquila aqui. Eu fui da área de recuperação de créditos durante muitos anos, então vou procurar ser bem simples, porque tem muita coisa técnica que envolve aí. O que acontece com as dívidas são o seguinte: até um determinado tempo de atraso, as pessoas pagam muitos juros. Que tempo que é esse? Quem paga a dívida com 15 dias de atraso, 20 dias de atraso, 30 dias de atraso, são aquelas pessoas que estão pagando o topo dos juros, certo? Banco ganha muito dinheiro, gente. Garanto para vocês que banco não entra em nada para perder, tá? Então, assim, quando um cliente faz um pagamento até 30 dias de atraso, você está pagando o teto dos juros. Tudo que o banco está te cobrando, você está pagando o teto de juros. E o que acontece? Existe um mecanismo que é de defesa do sistema financeiro chamado depósito compulsório. Todos os bancos têm que depositar parte do valor que eles emprestam para nós, né, no Banco Central. Isso significa dizer o quê? Eu estou tirando dinheiro do banco comercial aqui, Itaú, Bradesco, Santander, tal, e estou mandando para o Banco Central. O que isso acontece? Isso é feito para que a gente garanta, o governo garanta, a integridade do sistema financeiro. Significa o quê? Se um grupo de clientes muito grandes não pagarem, o banco não vai quebrar. Por isso que existe o depósito compulsório no Banco Central. Só que automaticamente, quando esse dinheiro sai do banco, sai do lucro do banco, ok? Então, quando que o banco aparece com aquele monte de proposta? Você tem 60% de desconto para pagar a tua dívida, 90% de desconto para pagar a tua dívida e por aí vai. Quando o teu atraso é superior a 1 ano, 6 meses a 1 ano. E por quê? Lembra que eu falei do depósito compulsório? O banco comercial tira o dinheiro daqui e tem que mandar para o Banco Central? Ele vai mandando percentual, manda 10%, manda 20% da dívida, manda 30%, até bater 100%. Quando bate 100% aqui, qualquer coisa que o cliente pagar aqui é lucro imediato para o banco. Por isso que a gente tem que ter inteligência, inclusive para isso, gente. O banco não vai perder dinheiro nunca. Ele já ganhou dinheiro com você, certo? Então, não sintam-se triste, magoado. Porque meu nome está sujo. Gente, acontece, tá?
mas quite de forma inteligente, ok? Então, assim, deu 360 dias, se uma dívida é de R$1.000, você oferecer R$100 para o banco, ele vai receber. E não sinta-se com dor na consciência que você deu prejuízo para o banco. Você não deu, entendeu? O que acontece é que quem paga por tempo de atraso paga mais juros. Pode falar, Lisete. Palestras financeiras não tem como agora em quitar, porque eles falam sempre que nunca pague só uma parte, ou tudo ou nada. Mas não tem como eu tirar deles, porque já desconta direto a minha folha de pagamento, entendeu? Então eu estou no tipo assim. Entendi. Consignado, a coisa muda um pouquinho de figura, porque o consignado não tem atraso, ele desconta direto do teu salário. Aí muda um pouquinho. O que você consegue fazer é ir ao banco e buscar um parcelamento maior desse consignado. Então, vamos supor, está apertado para você. Estou fazendo uma conta boba aqui, tá? Está apertado para você. Você paga R$500 por mês. Você tem 10 parcelas pela frente. Chega no banco e fala, olha, R$500 para mim está pesado. Vocês conseguem reparcelar o saldo para 24, para 10 mais 14, para dar 24? Aí de 500, sei lá, vai para, por exemplo, entendeu? Só fazendo uma conta rápida aqui. Então, isso você consegue. Só que o consignado é o paraíso dos bancos, né? Porque não tem atraso no consignado, é imediato na tua conta, no teu salário. Por isso que o banco adora dar consignado. A taxa é mais baixa, aquela coisa toda. Mas no momento como esse que a gente está vivendo, pandêmico, né? Os bancos ofereceram mais tempo para você poder fazer, ficar um tempo sem pagar a parcela, tal. Tudo é conversando, tá, Elisete? Precisa ligar lá no teu banco, conversar com eles e buscar, talvez, isso que eu falei para você, mais tempo de pagamento no consignado. Colocar a situação, obviamente, que o cenário mudou, que no momento em que você pegou esse empréstimo, tua renda era, por exemplo, R$2.000, tua renda hoje em dia teve um déficit. Eu conheço pessoas que estão ganhando 50% do salário real, né, em meio à pandemia. Então, assim, você tem que levar isso para o banco também em consideração. E não tem atraso, porque é consignado, ok? Então, é isso que você precisa levar para o banco que você fez o teu consignado, para que eles possam rever essa situação e aumentar a quantidade de parcelas. Aumentando a quantidade de parcelas, teu valor mensal, comprometimento mensal reduz. Joia? Na verdade, rapidinho, porque tem outras pessoas para tirar dúvida. Na verdade, eles não esqueceram o número de parcelas, só desconta, R$700, o mínimo do cartão. É outra coisa também que você tem que levantar. Quanto você já pagou, quanto tem? Cadê o contrato dessa operação? Né? No contrato dessa operação, independente do seu salário, existe um contrato. No contrato lá dizendo quantas parcelas você fez. Aí lá no teu lerite vai aparecer, você está pagando a parcela 15, vamos supor. Você tem que saber quantas faltam, né? Então, precisa ter essa informação também. O banco não pode negar nenhum tipo de informação. O banco tem que te entregar o contrato. Ainda que eles digam, mas eu te dei lá na época, não me importa. Aí, no caso, tem que entrar na justiça mesmo, né? Não, você pode ir direto no banco para começar. No aí, caso, se o banco não te der, mesmo, né? Se o banco não te... Vai primeiro no banco. Se o banco não te der a informação, porque quando a gente fala de justiça, a gente tem que demonstrar a juiz boa-fé, tá? Então, você tem que demonstrar que você foi por todos os meios amigáveis e legais para você obter as informações que você precisava. Se, eventualmente, eles se recusarem, aí vai primeiro no amigável. Você vai primeiro no banco, o banco se recusou, obtenha um e-mail, uma mensagem WhatsApp, não sei, obtenha alguma coisa formal para mostrar, pedi, o banco não me deu. Aí você vai para uma segunda etapa, PROCON. Aí já está formalizado, pedi, o banco não me deu. Terceira etapa, pequenas causas. Fui ali, também o banco não me deu. Para aí a gente pensar em judiciário, porque a gente chega direto no judiciário, a gente não comprova para o juiz a nossa boa-fé. Porque, por incrível que pareça, a gente tem que provar no Brasil que a gente é bonzinho, tá? O banco não precisa não, mas a gente precisa, entendeu? Então, assim, tem que seguir as etapas certinhas para você não ter problema lá na frente, tá? Eu não sou advogada, mas eu trabalhei com direito durante muitos anos, então eu sei como é que funciona isso, principalmente ligado a dívidas, tá? Aí você me perguntou também, Elisete, se eu vou mandar no privado, né, com a empresa que gerencia as minhas finanças.
Na verdade, eu mesmo faço esse gerenciamento, não é um gerenciamento tão complexo, mas a empresa em que eu invisto, sim, aí é algo que a gente pode conversar, como a Lud pediu, né, numa outra oportunidade, para explicar por que dessa mudança aí para criptomoedas. Bom, aí a Cristina agradeceu, o Thiago disse exatamente, legal. Aí foi ali o finalzinho que você perguntou sobre o cartão consignado de que desconto no pagamento. Bom, gente, mais alguma dúvida? Já vi todo ali o chat. Estou muito contente, né, de ter participado aqui hoje com vocês. Vocês têm mais alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Fiquem à vontade para abrir o microfone, perguntar o que quiserem perguntar. E eu vou estar aqui à disposição, tanto agora como depois, né? Se quiserem me chamar depois, também pode. Daiane, e seria interessante a gente ter, igual a Ludmila sugeriu, mais encontros desse, você nos abençoando, porque para mim isso foi salutar, assim, de Deus. Mulheres em metanoia é direto do coração de Deus para nós também. Né? Gostaríamos que tivesse 1000 pessoas aqui assistindo isso. E porque muitas pessoas estão nesse deserto financeiro, né? E precisam de uma sacudida. E o que é essencial para mim, que você falou também, é a questão de conhecimento. Quanto mais conhecimento você adquire, mais as coisas vão esclarecendo. E o grupo, falando diretamente sobre o grupo, é um grupo que dá prazer. Eu estou em 1000 grupos, gente, eles só vão me colocando. E eu entrei porque eu quis, entendeu? E tudo que vocês colocam lá, eu vou para o status e vou para o story e coloco tudo lá. Versículos, dicas, tudo que é liberado para nos abençoar. Bacana. Eu creio que a gente não pode reter. Eu tentei da palestra da Daiane, mas não consegui. Só vai a parte da figura. Quando a gente compartilha aqui, na hora que você vai dar para mandar para outras pessoas, eu não consegui mandar o link. Aí as meninas estão aqui comigo assim, não estou conseguindo entrar. Eu falei, já está acabando. Que eu não consegui mandar o link, mas é só agradecer vocês. A gente vai fazer pela outros bênção encontros. Que foi essa noite. Eu que agradeço. E nos proporcione mais encontros desses, viu, Ludmila? Você que é uma das gestoras aí do grupo, vamos sugar essas mulheres, tudo que elas têm para nos oferecer, né? Porque é de Deus. Adoro. Mulheres Muito obrigada, Elisete. Muito obrigada pelas palavras. Eu entendi lá a questão de não conseguir compartilhar. Também na hora que fui mandar, também deu problema ali. Tem que compartilhar. Porque tem que compartilhar. Tem que compartilhar, copiando a foto junto, mas enfim. Muito obrigada pelas palavras. Estou muito feliz e agradecida por vocês dedicarem a vida de vocês para mim, né? Tempo é o ativo mais precioso que a gente tem. Vocês dedicaram um tempinho da vida de vocês para mim, para a Ludmila, para a gente estar aqui, né? Para ouvirem um pouquinho sobre investimento, pessoas guerreiras, né? Que estão aqui, mulheres, e tem ali também o Max, né? Que está aqui com a gente. E assim, meninas, meninos, né? Todos, estejam aqui, sempre que possível, presente. Eu me coloco à disposição, meus contatos ficaram ali, tem também nos grupos, né, com a Ludmila também. Então, o que eu puder ajudar com vocês, eu vou ficar também muito agradecida, né? Agradeço muito de vocês também pela atenção de vocês. Estou muito feliz de poder entregar um pouquinho, né, do que eu conheço para vocês. E vamos fazer mais vezes, tá, Lud? Nossa, Daiane, eu só tenho a agradecer, realmente foi muito legal. E assim, a gente viu que dentro do que você falou, a gente pode tirar várias outras palestras, né, outras aulas dentro. Igual, eu fiquei muito curiosa nessa questão da neurofinanças, né? Eu amo neurofinanças. Então, outro ponto que eu acho que dá mais uma aula aí, ou mais, né? Só sobre neurofinanças. Dá tanta coisa, porque assim, ali eu fiz um apanhado de tudo que eu falo normalmente nos treinamentos que eu faço, do jeito que eu faço. Então, assim, tem treinamento que é mais voltado para empreendedorismo, treinamento mais voltado para técnicas de vendas. Eu estudei com o principal, né? O cara foi capa da Forbes de vendas, que é o Flávio Augusto, né? Então, assim, eu tenho muito conhecimento de vendas também. Então, ali eu coloquei mesmo um apanhado, porque eu fiquei, né, mais à disposição para dúvidas. Eu acho que não tinham tantas, por isso que eu preferi fazer essa apresentaçãozinha, né? Mas, assim, tem muitas coisas ali que eu passei que eu só
pincelei, né? Que não deu para ir mais Você deixou só o gostinho para gente. Mas assim, foi o que eu falei para você, vamos pegar o que seja mais relevante, espero que seja útil para todo mundo. E agora Mas foi todo mundo já muito conhece bom. um pouquinho, né? E pode ficar à vontade. E eu agradeço, viu, Lud? Obrigada, meninas, também, pelas perguntas. Nossa, gente, que agradece demais. Que bom, fico muito feliz, viu? Fico muito feliz. Obrigada a vocês, viu? E Vímila, quero ver você cobrando, hein? Vímila, você me fala quando você vai cobrar, hein? Eu vou ficar no teu pé, menina. Tá pensando até que o meu livro, até hoje, Ludmila, a minha madrinha já falou, Vímila, você tem que colocar esse livro, nem que seja em e-book. Eu falei assim, madrinha, eu não tenho coragem de cobrar, eu tenho querendo dar de graça para os outros. Vímila, publica na Amazon. Na Amazon você não precisa de editoração, você não precisa de nada, você publica na Amazon e lá você cobra que seja R$ 9,90, entendeu? Que seja eu vou comprar o seu livro, hein? Vímila, eu vou puxar a orelha dela, Daiane, pode deixar que eu vou puxar a orelha dela também, vou fazer ela publicar esse livro lá, entendeu? Vou colocar no grupo, falar para as meninas comprarem, a gente tá... Ai, gente, eu fico com vergonha, eu fico querendo dar... Deixa eu te falar. Eu fico querendo dar para a pessoa, porque assim, não é uma. Foi assim, é como. Sabe um áudio. Não, tem no audiobook é. Vamos falar. Biografia. Autobiografia. É uma autobiografia que fala sobre como a mudança de comportamento, PNL, como que a minha vida mudou com essa coisa. O que acontece? Eu não posso nem ficar me demorando aqui, não, mas assim, eu fiz uma cirurgia antes de ter filho, eu não podia ter filho, aí tive 3 filhos, um ainda veio comigo ligada, e aí como que eu tive que lidar com tudo isso, com depressão, tudo isso, falo, a perda do meu irmão. Mas eu fico com muita vergonha de compartilhar isso, sabe? Não, mas você tem que... Muita gente precisa disso. É exatamente o que eu ia falar. Vímila, deixa eu te contar uma coisa. E essa vai doer, tá? E não tenho problema de fazer doer, não. Tem gente que está perdendo a vida porque você não coloca a tua história para fora. É importante. É muito louco. É importante você ouvir isso. Tem pessoas que estão estão perdendo a vida, estão desistindo de viver, porque não tem a tua história, não tem o teu exemplo, não tem a tua vida como referência para que elas continuem. Entendeu? Então, como diz a história, pega essa visão aí, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Já ouviu falar da jornada do herói? Já ouviu falar da jornada do herói, provavelmente. É exatamente o que acontece com você. Daiane, já vou falar com você que ela está com a mãozinha levantada aí. Segura um pouquinho, Daiane, rapidinho. Sabe a jornada do herói? Tony Robbins só é Tony Robbins por causa da jornada do herói. Entendeu? As pessoas de sucesso que você conhece só são quem são, porque elas passaram pela história de vida delas. E elas só chegaram onde elas chegaram porque elas se esvaziaram. Entende? Já que está todo mundo aqui no mesmo ritmo, Jesus ele não morreu nem cedo nem velho, nem jovem nem velho. Quando ele entregou tudo que ele tinha para entregar, ele foi embora. Ok? Então, não deixe o mundo sem receber o que você precisa dar para o mundo. Tudo que aconteceu com você tem uma função, não foi de graça. Não foi só para você ter o sistema de resiliência, eu aprendi. Não. Já ouviu falar do teste ao testemunho? Já ouviu falar disso, já que todo mundo aqui também é cristão, ou boa parte das pessoas são? O seu teste tem que ser convertido em testemunho. Se o seu testemunho vai ser na igreja, nas redes sociais, no livro, na pedra, daí você que escolhe, querida, de que jeito você vai fazer. Mas o seu teste tem que ser transformado em testemunho. Entendeu? Então, entrega. Tem pessoas que estão desistindo da vida porque acham que não tem mais solução. Até aparecer uma Vímila e falar, nossa, se aconteceu com ela, comigo vai acontecer também. Então, pensa nisso. Joia? Deixa eu falar com a Daiane ali, que ela está com a mãozinha levantada. Fala, xará. Eu não sei se ela levantou, se ela está ali ainda. Daiane, pode fazer a sua pergunta. Você está com a mãozinha levantada ali. Está no mudo dela. Não sei se ela está me ouvindo, mas ela levantou a mãozinha. Bom, mas enfim, Vímila,
Era isso que eu queria te dizer, tá? Então, se você tem algo para entregar para o mundo, entregue. Entregue. Nada é por acaso. Nada é por acaso. A gente não vive por tudo que a gente viu por acaso. Aqui a gente não está falando de situações tal. Eu não cheguei onde eu cheguei aqui, do jeito que a gente está falando aqui, bonitinho. Ah, que fofa, linda e maravilhosa. Não, gente. Tem, ó, muito suor aqui para trás, entendeu? Mas, enfim, isso é um outro momento, é uma outra coisa, um outro cenário para a gente resolver. Mas eu também tenho a minha jornada de herói. Também já tomei porrada por não publicar, tá? Mas assim, também já sei os caminhos. Mas, assim, quando você falou para mim, esse ano eu vou arrumar minhas finanças, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano não existe. Não existe esse ano. O que existe é dia tal, hora tal, mês tal, eu vou fazer tal coisa. Dia tal, hora tal, mês tal, eu tenho tal coisa. Você que conhece um pouco de programação neurolinguística, faça o teu mural dos sonhos. Até o final de 2021 eu quero tal coisa. Sabe uma frase que eu comecei 2021 falando e eu repito ela todos os dias no meu devocional? Eu vou falar aqui qual que é a frase. Que 2021 é o primeiro ano da melhor década da minha vida até aqui. 2021 é o primeiro ano da melhor década da minha vida até aqui. Até aqui por quê? Nada do que Deus faz está no passado. Tudo que Ele faz está para frente, não está para trás. Meus melhores dias não ficaram no passado, vão ficar para frente, certo? Então, eu estou vivendo o primeiro ano da minha melhor década da minha vida até aqui. Entendeu? Então, você que curte programação neurolinguística, estuda um pouquinho sobre o que acontece nos 20 minutos antes da gente dormir e nos 20 minutos após a gente acordar. É o momento que a nossa memória de longo prazo ela está aberta, pronta para receber a nossa programação. É o momento que você tem que fazer a tua programação à noite e de manhã. Faz o teu mural dos sonhos. Comunicação, ela é, eu não lembro o percentual direito, mas se eu não me engano é 20% auditiva e é muito mais visual, é o que você vê. Então, se você mantém imagens na tua cabeça 20 minutos antes de você dormir e 20 minutos após você acordar, é muito provável que você vai viver aquilo que você está programando a tua mente. Isso daqui, gente, é um iPhone, tá vendo? Isso daqui não nasceu do dia para a noite. Alguém visualizou isso aqui antes dele existir. Tem uma luzinha aqui na minha frente, aqui, ó, me iluminando aquele negocinho redondinho assim, certo? Alguém, algum dia, imaginou essa luz aqui. Thomas Edison, lá, entendeu? Então, tudo parte da imaginação. Você primeiro imagina, teu cérebro só vai conseguir ter na tua vida aquilo que ele já viu alguma vez. Ah, eu quero ser milionária. Por acaso você já fez a tua conta lá, aparecendo vários zerozinhos, até... Teu cérebro não sabe o que é milhão. Teu cérebro não sabe o que é este ano. Teu cérebro sabe objetivamente. Até dezembro de 2021 eu publico meu livro, ponto. Dezembro de 2021, 31 de dezembro, 24 horas, ponto. Entendeu? Tudo tem que ter prazo, tem que ter data, tem que ser metas específicas. Quero comprar um carro, que carro que é, que cor que é, que ano que é, se é que é usado, se não é zero, né? Que jeito que é, que marca, tem que ter especificidade, entende? Então, isso é programação linguística. Okay? Então, tem tudo a ver com isso daí. Então, eu falo muito isso. Então, portanto, não seja o que você fala. Olha lá a congruência, hein? Você que é coach também, eu posso dar uns puxão de orelha aqui. Tem que ter congruência. O que você fala, você tem que fazer. Tudo que eu falei para vocês aqui, eu faço. Tudo que eu falei, eu faço, eu já fiz. Porque, por exemplo, a parte de investimento no mercado tradicional, eu posso falar tranquilamente porque eu já fiz por 18 anos. Eu resolvi migrar agora. Então, tem que ter congruência. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Lembra sobre inteligência cognitiva, emocional e financeira? É muito fácil falar para você, vá para academia que você emagrece. Gaste menos que você ganha, que você fica rico. É muito fácil. Estou fazendo? Se eu não estou fazendo, eu não posso falar. Tem que ter congruência. Então, se você fala muito das coisas que eu acabei de falar e você não está praticando, olha a congruência em Vimila. Você não me mata de vergonha. Mas, assim, é tudo com muito carinho, tá? Assim, eu falo que existe... Por aí, não, é verdade. Eu falo que existe um amor leve e existe um amor intenso. Eu só dou porrada com amor leve, entendeu? Mas se eu preciso dar porrada com amor intenso, vai com amor também. Isso é mais intenso, entendeu? Mas é sempre com amor, tá? Então, fica tranquila que claro, que eu não quero brigar com ninguém, não quero fazer ninguém sentir mal, mas às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas que a gente já ouviu de todo mundo. Mas falta aquela pessoa falar para a gente poder virar a chave. Tá bom?
É isso, gente. Adorei estar com vocês hoje, né? Foi 1 hora e pouquinho aí da nossa reunião. Estou muito feliz, né, por vocês estarem aqui comigo. E fiquem à vontade para a gente se falar nos grupos, a Lud também, aciona a Lud, me aciona, enfim. E vamos fazer mais vezes, tá, Lu? Gostei bastante. Nossa, com certeza. Eu gostei demais. Quero agradecer todo mundo que participou. Tenho certeza que, assim, não foi só sobre finanças, né? Foi muito mais. Os bônus foram muito maiores. Exatamente. E eu tenho certeza que Deus te usou aqui para falar com a gente coisas que a gente nem imaginava, né? Que seria falado aqui nessa, Porque nessa dinheiro, na aula, verdade, mas gente, dinheiro é consequência. Dinheiro é fruto. Dinheiro não é semente. Depende da semente que você planta. Se você planta banana, você não vai colher laranja, entende? Então, a gente precisa parar de olhar o fruto, que é a escassez, a falta, as dívidas. Isso é o fruto. Qual que é a essência? Qual que é a semente? O que a gente plantou para a gente estar colhendo o que a gente está colhendo, né? Às vezes um pouco de descontrole, um pouco... Tem tanta coisa que acontece, mas a gente precisa sempre se focar na semente. O que é a semente para estar dando o fruto que a gente está dando? No caso de dinheiro, tem a ver com a nossa relação. Quais foram as histórias que contaram para a gente? Se os nossos pais chegavam para a gente toda hora e falavam, pô, pai, eu quero tomar um Danone. Ah, não tenho dinheiro para isso. Eu quero uma bolacha recheada. A gente não tem dinheiro. Tem tanta coisa que a gente ouviu, gente. Que gente rica é gente mal. Que todo rico prejudica as pessoas, que as pessoas só crescem em detrimento a outras. E a gente ouviu tanta coisa. Ainda mais num país como o nosso, que felizmente ou infelizmente é um país subdesenvolvido, é da nossa cultura a gente não admirar quem vence. É da nossa cultura a gente apontar o dedo para quem tem prosperidade e falar que aquela pessoa roubou. Ah, só chegou onde chegou porque roubou, entende? Só que as coisas não funcionam dessa forma. Tem muita gente que ralou muito para chegar onde está. Tem gente que roubou? Tem, mas é uma parcela pequena da população. É uma parcela pequena, só que a gente acaba generalizando, entende? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas não adianta querer mudar os frutos se a gente não mudar a semente. A gente tem que buscar a semente. O que a gente está plantando? O que a gente está mandando para a nossa mente, né, de informação? O que a gente está colocando na nossa mente de dados, né? Que isso vai virar fruto, não tem como. Okay? Isso é um processo, né, Daiane? É um assim, processo. eu vejo porque esse grupo que eu criei já tem mais ou menos 1 ano e meio, eu acho que tem mais ou menos esse grupo, ou um pouco mais. E a gente, assim, eu criei o grupo mais na intenção de ajudar, mas também ser ajudada nessa questão financeira. E quando eu vi, eu falei assim, não é na questão financeira que eu vou ajudar em outra coisa, e acabou que aquilo foi, né, criando uma rede ali de vários auxílios, igual você falou, porque não é só sobre o dinheiro, não é só sobre a finança em si, ela vai muito mais além, é muito mais profundo. E isso é um processo, a gente não consegue, eu vou estudar, então aqui eu vou comprar esse livro lá do T. Harv Eker, por exemplo, e vai mudar minha vida, acabou, né? Não vai. É uma coisa que você tem que estar ali, ressignificar e mudar essas coisas que estão implantadas da nossa infância e tudo mais. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Para essa parte de reprogramação, eu indico bastante o livro do Thiago Brunet, Dinheiro Emocional. É bem bacana. É bem bacana. É um livro pequenininho, 100 e poucas páginas, mas diz muito sobre essa parte do como a gente foi programado em relação ao dinheiro. Diz bastante. Tá? Então, assim, não é ler um livro que vai resolver a nossa vida, mas ler livros vão ajudar, sim. Então, por exemplo, Quem Pensa Enriquece é um dos livros mais vendidos que existem, né? É um livro fantástico, extraordinário. Eu nem coloquei ele ali na relação, mas é um livro do Napoleão Hill, é fantástico. Só que, assim, se de fato o livro, apenas o livro fizesse com que a gente avançasse, todo mundo que comprou Quem Pensa Enriquece, milhares e milhares e milhares de cópias vendidas, todo mundo seria milionário. E não é bem assim, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa entender que conhecimento sem aplicação prática é só informação, não é conhecimento. Então, a gente se enche, sabe aquela coisa de obesidade mental? Você fica ali, compra curso, lê livro, faz isso aqui lá, e você não coloca em prática, é só obesidade mental. Porque aí é informação, não é conhecimento. Conhecimento é informação colocada em prática, ok? Então, assim, mas eu li o T. Harv Eker, eu li Quem Pensa Enriquece, eu li isso, eu li aquilo. Tá, mas por que você não é milionário ainda? Segredos da Mente Milionária é para você se tornar milionário, né? Então, por que você não é milionário ainda? Porque ainda que você tenha aprendido os fundamentos, você não colocou em prática.
ou você não está conseguindo alterar esse programa que roda na tua mente para você começar a colocar em prática. Qual que é o nome do gestor, Daiane? Tiago? Não entendi, Elisete. De que a gente está falando? Que gestor? Deve ser do Tiago Brunet, né? Que ela está Ah, falando. o livro... não sei se é o Tiago que está falando. Eu dei a sugestão de um livro na apresentação chamado Dinheiro Emocional. É Tiago Brunet, o autor. Tá? Então, não Depois, sei se você puder disponibilizar, de repente, essa apresentação, Daiana, não sei se você pode. Posso. Aí eu passo, porque aí tem lá o nome dos livros, né? Se alguém quiser consultar também. Dá pra fazer um apanhadinho, tá? Ah, o da Forbes. O da Forbes é Flávio Augusto. O livro dele também é bem legal. Fantástico. Os livros do Flávio, tem o livro dele chamado Ponto de Inflexão, que conta a história de vida dele, é um dos melhores, né? Aí também tem a trilogia Geração de Valor também. Eu trabalhei diretamente com o Flávio por 1 ano e meio. Foi uma mudança, assim, extraordinária, né? Na minha cabeça. O Flávio foi capa da Forbes Brasil, né? Como um dos bilionários, especialista em vendas, porque eu reconheci que era uma deficiência minha. Eu sempre fui de bastidores, eu sempre vendi muito. Pessoas, ideias, estratégias, projetos, né? Sempre vendi muito. Mas produto, eu nunca tinha vendido. Então, faz parte também de uma parcela aí do meu desenvolvimento, aprender um pouquinho disso. E aí eu mapeei, falei, ok, quem são as pessoas que eu quero acompanhar referente a vendas, né? Quem são as pessoas que estão referências em suas áreas de atuação que eu quero acompanhar? Então, eu fui lá e fiz curso de Deus e o mundo por causa disso, mas são as referências. Ele tem, sim, canal no YouTube, mas ele tem um canal no Telegram chamado Geração de Valor, tá? Ele tem também no Instagram um canal chamado Geração de Valor. É fantástico, eu super recomendo. Muito conteúdo gratuito de valor nos stories do Flávio e no canal dele no Telegram. Ali no Telegram tem videozinhos curtinhos que ele coloca do pessoal que trabalha com ele, que eu trabalhava diretamente, os diretores, e tem muito conteúdo bacana de vendas, de empreendedorismo, de família, tem muita coisa bacana ali. Mas eu disponibilizo, tá, Luigi? Você joga lá nos grupos o link do Flávio, que eu tenho que acessar aqui e pegar, que eu não tenho fácil aqui agora, não. Tem que entrar aqui e pegar no Telegram o link dele. Mas o canal é Geração de Valor, gente. Vou colocar aqui, ó. Geração de Valor. Tanto no Instagram como no Telegram, chama Geração de Valor, o canal do Flávio. Eu recomendo. Tem muito conteúdo bacana e gratuito lá. Joia? Tá joia. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Daiane. Fiquem com Deus. Boa noite. Até a próxima. Obrigada, viu? Deus abençoe vocês. Boa noite. Beijo, boa noite, Jaime. Vou te cobrar, hein, Mimila? Vou te cobrar, hein? Ó, até dia 31 de dezembro vai estar lá. Se Deus quiser. Marca aí, vou marcar no meu calendário. Ai, meu Deus. Não esquece que eu vim de área de cobrança, eu sei cobrar, hein? Muito obrigada. Fica com Deus, viu? Um beijo. Até mais. Beijo, tchau. Amém. Tchau, tchau.